Oi gente, eu sou a Camila e no vídeo de hoje eu vim falar sobre a estante Evolukit. Vale a pena esse investimento? Vamos falar sobre isso. Então, finalmente iniciando o primeiro conteúdo desse canal, eu resolvi falar sobre a minha estante e mesa Evolukit. Eu já vou chegar nos modelos que eu comprei, porque são móveis que eu mudei de lugar faz pouco tempo e não é um móvel barato, então eu vim aqui contar todos os detalhes, como que eu escolhi, onde eu comprei, se vale a pena, se não vale a pena. Então eu comprei direto pelo site da Evolukit. Eu não conheço outro canal que faça a venda dos móveis, então eu digo que você compre direto no site deles. E a primeira dica importante do vídeo é: procure um influenciador que é parceiro da Evolukit para você conseguir um cupom de desconto que ele já ajuda a aliviar o valor que você vai pagar no seu estante. E quais modelos eu comprei? Eu tenho dois produtos Evolukit, a estante de livros e a mesa anexada à estante. Eu vou ver se eu faço um take inteiro dela, vou arrumar a mesa e fazer um take inteiro dela depois. Mas daqui pra lá é uma estante de livros. Eu não vou lembrar o nome do modelo, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. E essa estante aqui, ela é anexa à mesa, que tem dois ambientes para duas pessoas trabalharem. Eu tentei sobrepor os vídeos, mas não consegui, então tô fazendo um parâmetro geral aqui da mesa. Então, a gente tem aqui essa mesa, que é anexa a essa estante, e essa estante que é um móvel separado, e eu uni elas aqui para elas parecerem que são uma só, mas na verdade são dois móveis. E aí eu optei por esse modelo para que a gente conseguisse colocar o meu computador e do meu marido na mesma mesa e ainda aproveitasse esse espaço de estante para fazer anexa à estante que eu já tinha. Ops! Mas vamos direto ao ponto. Vale a pena todo esse investimento? Porque a gente sabe, quem deseja uma estante da Evolukit sabe que não é um produto barato. E com todas as letras eu digo, gente, vale a pena sim. Vale a pena porque ela chega, ela é muito fácil de montar. A gente vê vários vídeos aí na internet do pessoal montando, é realmente só rosquear. Como ela é modular, então eu consigo, se eu tivesse um teto mais baixo, eu conseguiria tirar uma das prateleiras, ou se eu tiver em algum momento um teto mais alto, eu consigo comprar uma prateleira a mais para aumentar o tamanho dela. Falando da mesa, que eu pesquisei muito, mas eu vi pouquíssimo conteúdo sobre essa mesa, pouca gente tem registros dela na internet. O que eu mais gostei foi a estante que é anexa à mesa, porque tem opções só da mesa, mas eu poderia, né, unir o útil ao agradável. E o tampo dela é bem profundo, então dá pra você colocar o computador, teclado, o teu caderno, sabe? Tem espaço para trabalhar. Se você desenha, também é um espaço excelente. Vou colocar tuas canetas, teus livros, é sensacional. A madeira dela é mega firme, eu acredito que seja madeira maciça. E assim, é a estante que carrega os meus livros de capa dura e não enverga de jeito nenhum. Tem 2 anos que eu tenho essa estante de cá e vai fazer 1 ano que eu tenho a mesa com essa estante menor e assim, não enverga. Você pode botar teus livros pesados que ela segura. Uma coisa que, quando eu comprei, acho que foi a única coisa que me fez desconfiar se eu ia achar isso legal ou não, é que ela é vazada, né? Então, você tem o apoio das madeirinhas para poder segurar o livro, ou então você vai jogar ou o livro para frente para apoiar aqui, ou o livro para trás para ele ser apoiado na madeira de trás, ou você vai comprar uns ganchos que eles têm no site que faz essa vez de segurar o livro. E eu pensei que talvez fosse me incomodar porque ela é o fundo vazado e até então eu só tive estantes com o fundo fechado. Mas não, eu achei sensacional. Ela é ótima para respirar os livros, para não abafar atrás, não estragar a folha num tempo menor do que deveria. Então, acho que o único ponto que eu achei que eu ficaria meio balançada com gostar ou não, não aconteceu. Eu amo que ela é vazada e não só os livros respiram, mas a casa também respira. E aí eu pensei muito sobre pontos negativos, e aí o único ponto negativo que eu encontrei, mas muito entre aspas, é o preço. Gente, não é um móvel barato, mas assim, eu entendo o valor que ele custa e vale muito a pena o investimento. Pela facilidade de montagem, de você montar, desmontar para mudar ela de lugar se for preciso.
por ela ser modular. Então, assim, o ponto negativo dela compensa em todos os positivos que a gente tem em relação a isso. Então, se é teu sonho ter uma Evolukit, porque você acha a estante linda, porque você quer investir nisso, mas está na dúvida porque é um valor alto e muitas vezes a gente precisa se organizar por algum tempo para poder fazer essa compra, eu te digo que vale realmente muito a pena. Pensa nesses pontos que eu falei, porque para mim são pontos positivos, mas para qualquer outra pessoa pode ter algum gancho nessas vantagens que eu falei aqui. Mas de um modo geral, vale muito a pena sim você investir numa estante Evolukit, numa mesa Evolukit, num móvel Evolukit. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que quando a gente compra uma coisa boa, a gente chora uma vez só, que é quando a gente paga. Eu já comprei algumas estantes na vida e todas elas envergaram, todas elas eu tive que trocar em algum momento. Então, se eu tivesse reunido o valor de todas as estantes que eu já comprei, eu teria comprado a Evolukit de uma vez só. Mas tudo bem também, porque foram momentos que eu não podia fazer isso. E finalmente esse momento chegou. O site faz a parcela em 10 ou 12 vezes sem juros, então você consegue pagar parcelinhas aí, que foi o que eu fiz. Você consegue pagar pequenas parcelas para poder fazer o investimento da sua estante. Tem opções maiores, opções menores, que você consegue, como eu disse, aumentar, diminuir com o tempo. E tem um outro ponto que é um pouco delicado em relação a esconder a bagunça embaixo da mesa. Mas eu resolvi isso. Porque o que acontece? Aqui eu tenho 3 nichos embaixo da mesa, né, que é uma grande mesa, e ele é exatamente dessa forma. Então, se eu quiser esconder alguma bagunça embaixo da mesa, eu não consigo porque ela fica aparente. Mas eu resolvi isso comprando caixas pretas, assim, pra colocar cabo, essas coisas que quando fica no nosso campo de visão fica com cara de bagunçado. Mas eu resolvi dessa forma, foi ótimo, tá excelente. Então, de modo geral, essa é a minha opinião sobre a estante, mesa, produtos Evolukit. Não é uma publicidade, mas super poderia ser, porque eu penso agora que se eu precisar trocar qualquer móvel, eu vou dar uma olhada no site deles antes, porque realmente vale muito a pena. Quando você entra em contato com o produto, é realmente um produto de qualidade. E essa é a minha opinião. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer outro ponto em relação a produto, a estante, a como foi a compra, pode deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.